Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs do nosso Centro Espírita Caibar. É com muita alegria que nós estamos aqui para o nosso estudo dessa segunda-feira do Livro dos Espíritos, dando continuidade ao nosso trabalho que já era feito de forma presencial e a nossa casa, graças a Deus, conseguiu continuar fazendo com a ajuda de tantos irmãos, não é? Com bastante empenho de todos, com a vontade mesmo da gente continuar a aprender, que é tão importante para nós e talvez a gente esteja precisando mais do que nunca. Então, primeiramente, vamos pedir a Deus, Pai de toda a vida, ao Mestre Jesus querido, amigo e irmão de todas as horas, aos nossos espíritos mentores e protetores, que nos ajudem, nos amparem, que nós possamos fazer o nosso estudo dessa noite orientados e que possamos, Senhor, principalmente colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos nessa doutrina maravilhosa. Bom, pessoal, nós estamos hoje encerrando a parte, o capítulo 4, a pluralidade de existências, o item 3, que é a encarnação em diferentes mundos, as questões 185 a 188. Elas são para encerrar essa parte que foi falada da encarnação nos diferentes mundos, não é? São questões só para... elas fazem aí um apanhado, não é, do que foi dito. Nós já tratamos de vários assuntos nesse capítulo, nesse título. Ele é muito interessante. Então, só para a gente relembrar um pouquinho, e para não ficar repetitivo, é um breve estudo, né? Um estudo objetivo. Só para a gente relembrar um pouquinho, colocamos alguns itens resumidamente do que já foi falado. Então, primeiro, não alcançamos a perfeição para a qual estamos destinados em uma só vida, e para progredir a alma no nosso estágio evolutivo, precisamos reencarnar. Cada espírito reencarna tantas vezes quantas forem preciso para progredir, o que depende do seu esforço até chegar a espírito puro. A reencarnação representa a justiça divina em prática. Sim, porque a gente aprende que se não houver reencarnação, para que a gente quer melhorar? Não é verdade? Para que a gente quer fazer melhor? Se a gente comete um erro e aquele erro já nos condena para a eternidade, qual é o sentido da gente melhorar? Como é que nós vamos colocar em prática essa melhora? Então, sim, a reencarnação representa a justiça divina em prática. Nem todas as nossas existências corporais a gente passou na Terra. Nós aprendemos que nós já vivemos em outros mundos, estamos agora na Terra e futuramente, com certeza, viveremos em outros mundos também. Passando de um mundo para outro, conservamos a inteligência que temos, mas podemos não ter condições de manifestá-la. Principalmente se o espírito faz um mau uso da inteligência, ele pode nascer num corpo momentaneamente impedido de exercer essa inteligência. Os corpos não são sempre da mesma matéria, mas o espírito necessita interagir com a matéria, não é? E estar nela para interagir com ela para poder evoluir. Só um apanhado muito rapidinho, assim, para a gente só recordar e tentar não ficar repetitivo. Então, a nossa primeira questão de hoje é a 185. O estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada mundo? Ou seja, independente do mundo em que a gente estiver, o nosso físico e os nossos conhecimentos morais serão os mesmos? E os espíritos respondem: não. Os mundos também estão sujeitos à lei do progresso. Todos começaram como o vosso, por um estado inferior, e a própria Terra sofrerá idêntica transformação.
Nós estamos aí nesse período, não é? Todos nós sabemos, espíritas, que o planeta Terra vai passar de mundo de expiações e provas para mundo de regeneração. Essa mudança é muito divulgada e sairemos do mundo de provas e expiações, onde ainda há o mal, onde os espíritos ainda são inferiores, e vamos para esse mundo de regeneração, que não é ainda um mundo puro, é um mundo intermediário e transitório, mas já existem mais espíritos bons, mais bondade. Ainda não é um mundo onde só existe bondade, mas já é um mundo melhor do que o de expiações e provas. Nós estamos rumando para ele. Então, diz aqui que a Terra tornar-se-á um paraíso quando a gente atingir o mundo já puro, não é? Porque o mundo de regeneração ainda não é o mundo, não é o paraíso que a gente imagina. Ainda é intermediário, melhor do que o nosso. Então ela tornar-se-á um paraíso quando os homens se houverem tornado bons. É assim que as raças que hoje povoam a Terra desaparecerão um dia, assim como as que povoavam antes desapareceram com a gente agora. Nós também vamos desaparecer, vamos nos aprimorar, virão espíritos de outros orbes, como já aconteceu com a Terra de outras vezes, para a gente poder dar esse passinho aí na direção do mundo de regeneração. E que a gente possa fazer isso de uma forma sempre com base nos ensinamentos da bondade, da caridade, do perdão, não é? Então a Terra tornar-se assim um paraíso, mas só quando os homens se tornarem bons. Quem tiver interesse de ler mais sobre esse assunto, a gente indica o livro A Caminho da Luz, do Emmanuel e do Chico, que é muito bom, que explica como se dá essa trajetória de evolução das civilizações que existiram no nosso planeta e já não existem mais, que vieram para adiantar a Terra no seu estado primitivo, e alguns vieram como missionários de outros orbes e já voltaram para casa, outros permaneceram aqui. É muito interessante, O Caminho da Luz, do Emmanuel. E o Evolução em Dois Mundos também, do André Luiz e do Chico, que também aborda o tema de uma forma diferente do Caminho da Luz, mas é bacana de ler também, tá? A questão 186. Haverá mundos em que o espírito, deixando de revestir corpos materiais, só tenha por envoltório o perispírito? Será que vai chegar um momento na nossa reencarnação em que a gente não vai mais precisar da matéria, a gente vai ser só esse perispírito, essa roupagem semimaterial que reveste o espírito? Aí os espíritos respondem: e mesmo esse envoltório se torna tão etéreo que para nós é como se não existisse. Esse o estado dos espíritos puros. Aí tem uma subpergunta. Parece resultar daí que, entre o estado correspondente às últimas encarnações e o de espírito puro, não há linha divisória perfeitamente demarcada, certo? Né? Não? E os espíritos respondem: realmente, não há uma linha divisória dizendo você é espírito superior, agora nós vamos traçar uma linha e na próxima encarnação você vai ser espírito puro. Isso vai se dando de forma gradual. E ele exemplifica aqui, é como a noite que adentra o dia. É difícil, não é possível precisar o momento exato em que deixa de ser noite e passa a ser dia. Então não dá para a gente precisar o momento exato em que a gente deixa de ser espírito inferior e vai para espírito superior, e deixa de ser espírito superior e vai para espírito puro. Isso vai acontecendo gradativamente. Mesmo porque a gente tem que ter sempre que lembrar o ponto de vista da espiritualidade é o ponto de vista da imortalidade, da eternidade.
Só para a gente relembrar, então, o que são esses espíritos puros, né? Que fala esses mundos habitados pelos espíritos puros, né? Esses mundos em que já não tem mais matéria, o perispírito é tão etérico que é como se ele não existisse. São aqueles que possuem superioridade intelectual e moral absoluta. Com isso, não sofrem qualquer influência da matéria. Olha só, eles já se libertaram da influência da matéria, não precisam mais, já passaram por esse estágio. Como foi dito nas questões anteriores aqui, esse estágio nas nossas encarnações é muito importante, porque é por ele em que a gente vai se depurando, vai aprendendo a lidar com as dificuldades, vai amadurecendo, tudo faz parte da nossa evolução, não é? Mas quando a gente chega a espírito puro, não precisa mais lidar com a matéria, a gente já conseguiu superar essas dificuldades. E ainda, esses espíritos não precisam mais reencarnar. E não estão sujeitos às provas e expiações, porque já alcançaram a perfeição. Com isso, vivem junto a Deus, desfrutando a felicidade. Além de terem como missão guiar os espíritos inferiores em busca de aperfeiçoamento das expiações e da disseminação do bem. Então, imagine, eles já privam, né, da companhia uns dos outros, que já são espíritos puros, e vivem junto a Deus. A gente brinca e fala que quando o espírito evolui muito, ele ganha um planeta para administrar. E é isso que está dizendo aqui, realmente. Que além de terem como missão guiar os espíritos inferiores na busca do aperfeiçoamento, a disseminação do bem. Então eles atuam diretamente, ajudando nós que somos menos desenvolvidos. Esses espíritos têm o perispírito já bem fluido, bem etérico, que eles falam que para nós seria como se não tivesse, a gente não conseguiria nem perceber a matéria de que é feito esse perispírito. A questão 187. A substância do perispírito é a mesma em todos os mundos? Como esse perispírito é esse envoltório, né, semimaterial, que está sobre o espírito, a gente poderia imaginar que tanto faz eu estar na Terra, estar encarnado em outro mundo, em outro planeta, que esse perispírito seria a mesma coisa. E os espíritos respondem que não é assim. Anteriormente no capítulo também isso já foi abordado. Não, é mais ou menos etérea, não é a substância do perispírito. Ou seja, sutil. Passando de um mundo a outro, o espírito se reveste da matéria própria desse outro mundo, operando-se, porém, essa mudança com a rapidez de um relâmpago. Então, quando a gente vai reencarnar num outro planeta, o nosso espírito pega as energias daquele planeta para formar esse envoltório semimaterial que é o espírito. Então, em cada mundo em que a gente estiver, a gente vai pegar a energia daquele lugar. Então vai ser diferente, não vai ser o mesmo perispírito que a gente tem aqui, o que nós vamos ter nos próximos mundos mais evoluídos, para onde, se Deus quiser, a gente vai, né? Só para a gente relembrar a questão do perispírito, perispírito é um estudo bem interessante dentro da doutrina. Existem muitos estudos sobre o perispírito e ele é muito importante. É importante conhecer o conceito, é importante conhecer um pouco de como ele funciona, não é? Porque tudo da gente que se manifesta é no perispírito, quase as doenças, às vezes vem no perispírito. Ele é o nosso molde, né? É o molde do nosso espírito. Então ele é bem importante. Aí, nas questões 93 e 95 do Livro dos Espíritos, que fala sobre o perispírito, então fala que ele é de uma substância vaporosa aos nossos olhos. Acho que é a melhor definição que os espíritos conseguiram dar para nós.
O Allan Kardec cunhou o termo perispírito para englobar o conjunto de corpos que envolvem o espírito. Olha só, conjunto de corpos que envolvem o espírito. Então já dá para a gente ver que o espírito não é uma coisa só. Ele tem divisões, né? Ele tem níveis. E ele tirou a palavra perispírito de perisperma, que seria a parte que envolve a semente do fruto. Então, fez uma analogia aí para a gente conseguir entender como é que ele funciona. Ele possui vários corpos, como o mental, o astral, o etérico. Nesse livro Cura e Autocura, que é uma visão médico-espírita do Andrei Moreira, é que ele fala isso, que em estudos aprofundados de outros livros e mesmo com conhecimento de algumas outras áreas, já se pode perceber pelo menos 7 corpos. E são esses 3 aí com certeza, o mental, o astral e o etérico. Então são outros corpos, cada um dentro da sua função, que juntos compõem o perispírito, tá? Por que há essa mudança na composição do espírito de um mundo para outro? A gente já explicou. Porque o perispírito, ou o corpo fluídico dos espíritos, olha só, o espírito, né? Luz, né? O perispírito, aquele envoltório semimaterial, e o corpo físico. Então, o corpo fluídico dos espíritos é um dos produtos mais importantes do fluido cósmico. Ele também é uma modificação do fluido cósmico universal, assim como ele é uma transformação, né? Também vem de lá, vem tudo do fluido cósmico universal. O perispírito também é uma modificação desse fluido. É uma condensação desse fluido ao redor de um foco de inteligência ou alma. Olha só que interessante. Então, a inteligência, princípio inteligente do universo, lembra lá, espírito, matéria, né? Espírito, princípio inteligente. Então, ele é revestido dessa matéria que é moldada do corpo do fluido cósmico universal e toma a forma necessária para aquela encarnação onde ele está, naquele mundo onde ele está e para aquelas necessidades que ele tem naquele momento. Os espíritos aurem o seu perispírito no meio de onde se encontram. O envoltório é formado de fluidos ambientes. Disso resulta que os elementos constitutivos do perispírito devem variar segundo os mundos. A natureza dele está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. No livro A Gênese, existe uma explicação mais detalhada dessa questão. Então fala que os espíritos menos evoluídos possuem um perispírito mais grosseiro, mais denso, que ele é até opaco, até assim meio apagadinho. Conforme o espírito vai se depurando, o perispírito vai mudando de aspecto também. Mesmo os que estão aqui na Terra, a gente vai melhorando, vai perdendo essa coisa opaca, densa, vai mudando e vai ficando cada vez mais iluminado. Então, a natureza do perispírito está na razão direta da evolução do espírito. Quanto mais evoluído, mais brilhante ele se torna, mais etérico, menos opaco, né? A questão 188, que é a última questão do capítulo, é assim: os espíritos puros habitam mundos especiais. Então, os espíritos puros, aquilo que a gente viu lá atrás, aqueles que já são desvinculados da matéria e que já atingiram um nível de perfeição, inclusive tem na classificação lá dos espíritos, falam que eles não estão sujeitos mais ao erro, eles não erram, nem se quiser. Já atingiram um grau de perfeição tão grande
que não estão mais sujeitos, né, a errar. Então, esses espíritos que já atingiram isso, já passaram por tudo isso, eles se acham no espaço universal? Ou eles habitam algum mundo em particular, estão ligados a um mundo em particular? E os espíritos respondem: habitam certos mundos, mas não lhes ficam presos, como os homens à terra. Nós não podemos sair da terra, né? Não por sem o auxílio de uma nave espacial, por exemplo, a gente fica preso aqui. Então a gente está atado a esse planeta. Os espíritos puros podem, melhor do que os outros, estar em toda parte. Então eles habitam sim certos mundos, mas eles têm livre trânsito pelo universo. Imagina que coisa maravilhosa você poder transitar. No filme do André Luiz tem uma passagem muito bonita que a mãe dele fala para ele: André, você deseja viver como um espírito puro, né? Quer ser livre, viver como um espírito puro? Então faz a sua parte. Haja dentro do que é esperado, dentro dos princípios do amor, do perdão, da caridade. Aí você vai se tornar um espírito puro depois de muitas encarnações, depois de colocar tudo isso que a gente está aprendendo aqui em prática. Bom, nessa mesma questão 188, que encerra esse item 3, que é a encarnação dos diferentes mundos, há uma nota do Kardec que ela é muito longa para ler, então não vou ler, tá? Mas se alguém quiser ver, ela é uma nota bem elucidativa, explicando aqui com relação aos globos, né, aos planetas que compõem o nosso sistema solar. E nessa nota, resumidamente, está escrito assim: do nosso sistema solar, a Terra é dos que tem habitantes menos adiantados, física e moralmente. Marte lhe estaria ainda abaixo, sendo Júpiter superior em tudo. Então, do nosso sistema solar, tem planetas abaixo da Terra e tem planetas muito superiores da Terra. E o planeta mais evoluído do nosso sistema é Júpiter. Eles esclarecem quanto ao Sol, que não seria um mundo habitado por seres corpóreos, mas um lugar de reunião de espíritos superiores, os quais de lá irradiam os seus pensamentos para os outros mundos que dirigem. Olha só que coisa interessante. O Sol emana energia para nós, não é? Calor, energia, luz. E ele é o lugar de reunião de espíritos superiores, que de lá emanam os seus pensamentos. Olha como é mais uma prova de que o nosso pensamento realmente é cósmico, porque de lá eles emanam esses pensamentos que chegam aqui até nós. Do que a gente tem que aprender que o nosso pensamento também alcança qualquer lugar. Né? Ele, impulsionado pelo amor, impulsionado pela vontade, ele vai longe. Na Revista Espírita, de 1859, o Kardec entrevista um espírito que teria habitado a Terra e que naquela época estava morando em Júpiter. Então, Júpiter como sendo o planeta mais evoluído do nosso sistema. Vários espíritos trazem essa informação e tem outras revistas espíritas que também tratam do tema. Eu vou ler só um pedacinho, não dá pra gente ler tudo, mas é muito interessante. Por que eu vou ler? Porque é legal a gente ver como é que é a vida nos planetas melhores do que o nosso. Às vezes a gente está tão cansado de ver tanta coisa ruim acontecendo no nosso planeta, então isso aqui renova a nossa esperança de aguentar firme, a nossa vontade, o nosso desejo de tentar fazer cada vez melhor para a gente, que a nossa Terra querida possa um dia se tornar um planeta como esse, que eu vou ler aqui agora. A superioridade de Júpiter não está somente no estado moral de seus habitantes, está também na sua constituição física. Eis a descrição que nos foi dada desse mundo privilegiado,
onde se encontra a maior parte dos homens de bem que honraram nossa terra com a virtude e talento. A conformação do corpo é mais ou menos a mesma dos habitantes da terra, mas ele é menos material, menos denso e de um peso específico muito pequeno. O habitante de Júpiter se transporta de um lugar para outro deslizando pela superfície do solo, né? Então ele quase volita, né? Como a gente aprende no plano espiritual. Como se fosse um pássaro no ar ou um peixe na água. Ou seja, é um corpo muito mais leve, um corpo que já se desloca com muito mais facilidade. Olha que coisa interessante. Sendo mais depurada a matéria de que é formado o corpo, dissipa-se após a morte, sem ser submetida à decomposição pútrida. Olha só, depois que os espíritos lá morrem, né, depois que os irmãos encarnados lá morrem, o corpo se dissipa após a morte, ele não fica sujeito a ser decomposto. Olha que evolução, que diferença do nosso planeta, né? Ali não se conhece a maioria das moléstias que nos afligem, sobretudo aquelas originadas dos excessos de todo gênero e na devastação das paixões. Por quê? Porque os espíritos lá sendo mais evoluídos não cometem mais tantos excessos nem paixões. Já são mais moderados, já superaram essa fase. Então, muitas doenças que são decorrentes dos excessos, eles não conhecem mais. E a alimentação? Como será que eles se alimentam? A alimentação está em analogia com essa organização eterizada, com essa organização física um pouco mais sutil. Não seria suficientemente substancial para os nossos estômagos grosseiros, quer dizer, a gente não conseguiria se alimentar com a alimentação que eles têm lá, porque não tem substância, matéria suficiente para nós que ainda temos esse corpo grosseiro. E a nossa alimentação seria demasiadamente pesada para eles. É composta de frutos e plantas. Aliás, eles aurem, né, conseguem, de alguma maneira, em sua maior parte, do meio ambiente, cujas emanações nutritivas aspiram. A gente estuda isso, né, que os nutrientes estão no meio ambiente. Eles já conseguem absorver esses nutrientes diretamente do meio ambiente e conseguem se alimentar disso sem precisar ter uma matéria que precisa se alimentar. O organismo já não precisa mais se alimentar disso. É mais sutil, é mais evoluído que o nosso. A duração da vida é proporcionalmente muito maior do que a da Terra. A média de vida equivale a cerca de 5 dos nossos séculos, ou seja, eles vivem 500 anos. Olha que existência mais longa, muito mais prolongada do que a nossa. Por quê? Porque não tem doença, porque o corpo é um corpo mais sutil, muito mais leve, já é um mundo mais evoluído. Então, olha que informação bacana para a gente poder viver 500 anos. O desenvolvimento intelectual também é muito mais rápido, e o desenvolvimento do corpo. A infância dura apenas alguns de nossos meses. Que interessante, como diz, ainda tem infância, mas dura menos do que a nossa. Sob esse envoltório leve, os espíritos se desprendem facilmente e entram em comunicação recíproca apenas pelo seu pensamento. Já tem comunicação telepática, de forma intencional. Sem, contudo, se excluir a linguagem articulada. Então, eles têm a linguagem normal, mas já conseguem se comunicar pelo pensamento, como é a comunicação dos espíritos. Também a segunda vista lhes é permanente, ou seja, eles enxergam tanto o mundo físico quanto o mundo espiritual. A visão dos dois planos está aberta para eles o tempo inteiro, não tem essa diferenciação.
Seu estado normal pode ser comparado ao de nossos sonâmbulos lúcidos. Então, o que a gente consegue enxergar, né, em estado sonambúlico, né, ou no momento em que a gente está desprendido do corpo, dormindo, ou em transe mediúnico, eles conseguem enxergar isso permanentemente, eles conseguem enxergar o tempo todo. Os dois planos da existência, dois ou mais planos. Né? É por isso que eles se nos manifestam mais facilmente que os encarnados em mundos mais grosseiros e mais materiais. Então, está dizendo que é por isso que eles conseguem se comunicar de forma mais fácil do que outros irmãos, por exemplo, que estão em Marte, como diz que Marte é inferior à Terra, que tem mais dificuldade de se desprender do corpo e vir se comunicar do que os habitantes de um mundo mais evoluído. A intuição que tem de seu futuro a intuição que tem de seu futuro, a segurança dada por uma consciência isenta de remorsos, fazem com que a morte não lhes cause nenhuma apreensão. Olha só. Por que a gente às vezes tem medo de morrer? Uma, porque a gente tem medo do desconhecido. Outra, que a gente morre de medo de saber que a gente vai ter que se confrontar com os nossos atos ali na frente. E em Júpiter eles não têm mais esse medo, porque a consciência já está tranquila. Eles sabem que não estão causando mal a ninguém, não tem remorsos. Olha que coisa boa. E como é inspirador a gente pensar que nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar também, vai demorar um pouquinho, mas nós vamos chegar. Então, a morte não lhes causa nenhuma apreensão. Vêm-na chegar sem medo e como uma simples transformação. Os animais não são excluídos desse estado progressivo, posto não se aproximem daquele do homem. Quer dizer, são animais, não tem nada a ver ainda com o homem, continuam ainda sendo animais, né? Mas eles também acompanham esse progresso do planeta. Mesmo em relação ao físico, seu corpo mais material está preso ao solo, como os nossos à Terra. Sua inteligência é mais desenvolvida que a dos nossos. A estrutura de seus membros adapta-se a todas as exigências do trabalho. Eles são encarregados da execução de obras manuais. Olha só que interessante, os animais. São os servos e os capatazes. As ocupações do homem são puramente intelectuais. Para eles, o homem é uma divindade, mas uma divindade tutelar, que jamais abusa do seu poder de oprimi-los. Ou seja, eles têm o homem como uma divindade que sempre cuida deles, não tem maltrato aos animais lá, já não se alimentam mais dos animais, já é outro tipo de sociedade, outro tipo de constituição muito mais evoluída do que a nossa. Então os animais têm uma confiança irrestrita no homem. Hoje aqui a gente tem uns animais que têm a confiança irrestrita também, mas infelizmente a gente ainda maltrata muito esses nossos irmãos, né? Os espíritos que habitam Júpiter geralmente se comprazem quando querem comunicar-se conosco em descrever o seu planeta. Então está dizendo que esses espíritos que habitam Júpiter gostam de descrever o planeta para nós. Quando lhes perguntamos a razão, respondem que o fazem a fim de nos inspirar no amor, no bem, de par com a esperança de lá chegarmos um dia. Que bacana, se a gente mora num lugar melhor, a gente realmente quer falar para as pessoas, olha, aguenta firme aí, porque você vai estar, logo logo você vai estar nessa mesma situação. Logo logo, se você fizer tudo certinho, você também vai conseguir habitar um planeta melhor. E é o que a gente tem tentado fazer, né? Pedindo a Deus todo momento que nos ajude a tornar a Terra um planeta melhor por meio das nossas ações.
Aqui é um desenho que foi feito por um médium Victorien Sardou, nessa mesma revista espírita, em março de 1858, que seria a casa onde reside Mozart, lá em Júpiter. Olha que interessante. Tem uma nota do Kardec na revista espírita que fala assim que, embora esse médium tenha feito muitos desenhos, tem outros, quem tiver curiosidade pode pesquisar na internet, tem outros desenhos parecidos com esse, descrevendo habitantes, descrevendo animais. Mas é difícil da gente fazer uma correlação porque não é parecido com nada do que a gente conhece. Mas esses desenhos estão lá e foram feitos e são bem bacanas. Se alguém tiver curiosidade, tá? Revista Espírita, de março de 1858. Bom, lembra quando a gente falou que eles têm uma natureza, quando eles vão se aproximando da morte, eles vão tranquilamente, porque eles não têm remorso, têm uma consciência limpa de tudo o que fizeram. E quando a gente fala que a reencarnação é a lei divina em ação, só para a gente dar um exemplo disso. Já foi estudado antes como é que funciona esse mecanismo da lei divina em ação por meio da reencarnação. Mas como é que isso a gente coloca em prática? Como é que a gente vê isso? Porque a gente ainda é tão apegado a tantas coisas, a gente ainda tem sentimentos que são ruins, a gente tem reações que ainda são ruins, que a gente não consegue controlar. E uma das principais causas da gente ficar preso à matéria e não conseguir essa evolução, né, que a gente busca tanto, é que muitas vezes a gente se sente injustiçado nas coisas que acontecem com a gente. O nosso egoísmo faz a gente pensar só em nós e sempre querer o nosso bem acima de qualquer outra pessoa. Infelizmente, nós ainda estamos nesse estágio. E também o nosso orgulho nos faz imaginar melhor do que nós somos. Então, toda vez que acontece alguma coisa ruim com a gente fica indignado, a gente fica com raiva ainda. Ainda às vezes temos desejo de vingança. A gente não consegue perdoar e esquecer o que aconteceu, ficando preso nessas malhas desse sentimento tóxico que não permite a nossa evolução. A respeito disso, no livro No Rumo de Regeneração, que é esse último do Divaldo agora, que é um livro muito bom, existe uma passagem em que Maria, mãe de Jesus, vem ajudar a resgatar um irmão que está preso nessas malhas das trevas há muito tempo pelo desejo de vingança, pelo remorso, pela culpa, mas principalmente pelo desejo de vingança contra uma outra pessoa. E Maria, mãe de Jesus, vem acompanhando a mãe desse irmão para fazer o resgate dele. E entre o diálogo que ela tem com ele, explicando o que está acontecendo naquele momento em que ele é envolvido por aquelas dúlcidas vibrações de Maria, né? Imagina um espírito do porte de Maria estando ali junto com ele, o choque energético que não foi. E aí ela está explicando para ele que não há crimes que não possam ser corrigidos, ou seja, abandona seu desejo de vingança, porque é bobagem. A justiça divina é que vai atuar. Você não precisa ficar preocupado com isso. Não há crimes que não possam ser corrigidos. Gente, que mensagem maravilhosa de esperança. Nem amor que se negue a envolver todos os réprobos para a reparação. Que frase maravilhosa. Então, não há crimes que não possam ser corrigidos. Então, não vamos ficar preocupados. Ainda que a gente se sinta vítima de injustiça, isso vai se resolver com o tempo. Os espíritos que são superiores e os que já atingiram a perfeição, os espíritos puros, perdoam incondicionalmente, porque eles sabem disso. Nenhum crime vai ficar sem correção. A gente não tem que ficar preocupado com isso, porque no devido tempo, Deus coloca tudo no lugar. Isso aqui é uma mensagem muito profunda, porque vale tanto para aquele irmão que nos ofendeu de alguma forma, que a gente se sentiu ofendido, para a gente esquecer, perdoar, deixar para lá,
porque sabe que no devido tempo ele vai arcar com as consequências daquilo, assim como para nós nos perdoarmos de um mal que tenhamos feito ao irmão, porque a gente ainda faz muito mal para os nossos irmãos. Mas a gente saber que vai ter a chance de resgatar isso, porque nenhum crime fica sem correção. Então, se a gente pedir, nós vamos ter a oportunidade mais rápida de reparar esse débito. Nós vamos reparar de qualquer forma, mas se a gente tiver mais vontade e se a gente reparar com amor, tudo isso vai ser corrigido. É a justiça divina em ação mesmo, não é? Bom, gente, para a gente encerrar, eu gostaria de dizer que essa reencarnação é um dos pilares do espiritismo, né, das nossas crenças, e nos faz ver que Deus está presente em todos os instantes. E esses dias eu li uma frase do Haroldo Dutra Dias na internet, onde ele diz: Deus é presença. Deus é presença mesmo. Deus é presença em todos os instantes, em todos os lugares, em todos os mundos. Então, a gente estando aqui, os irmãos que estão nos mundos mais atrasados, aqueles que estão já nos mundos superiores, todos estão na presença de Deus, porque nós estamos mergulhados em Deus. Então, nós só temos que agradecer do fundo do nosso coração todas as vezes em que Deus se manifesta na nossa vida, todas as vezes em que a gente consegue perceber a manifestação dele. E o que eu desejo hoje para nós, nesse estudo, é isso. Nós vamos fazer a nossa prece agora, colocar todo o nosso desejo, nos irmanar, estarmos juntos, nos imaginar juntos, lembrar que Deus é presença e pedir a Ele que a gente consiga perceber essa presença. Senhor querido, luz, luz que nos ilumina, que nos ajuda. Que nós possamos perceber a sua presença bendita e maravilhosa em todos os instantes da nossa vida. Na luz que nos ilumina, no ar, Senhor, que respiramos, na brisa que nos abraça, na água que mata a nossa sede, que nos limpa, nos refresca. Que nós possamos perceber, Senhor, no canto dos pássaros, na beleza das flores, no céu azul, no céu de nuvens, na chuva. Que nós possamos perceber, Senhor, a sua presença, na angústia que nos visita, porque nos dá a oportunidade de melhorarmos, na dor que nos visita, Senhor, porque é a nossa redenção, no sofrimento, que percebamos o seu amor. Que nós possamos, Senhor, perceber a sua presença nos ensinamentos, que nós possamos perceber a sua presença em cada irmão que cruza o nosso caminho, em cada sorriso, em cada olhar, em cada gesto, Senhor, seja ele de amor, seja ele de desespero, seja ele de dor, porque o Senhor está em tudo. E nós sabemos, Senhor, que tudo o que nos acontece é para o nosso bem, para a nossa evolução. Que possamos dar graça, Senhor, a Ti em todos os instantes. Que possamos perceber a Sua presença, principalmente no Cristo, Senhor, que tanto nos ajuda. Nesse Mestre Jesus, amigo, que nos ampara em todos os instantes. Que possamos perceber a Sua presença em nós mesmos, porque temos, Senhor, colocado no nosso íntimo a Sua centelha divina, a nos fazer brilhar, Senhor, no rumo da eternidade. Muito obrigado, irmãos queridos. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado. Uma boa noite, fiquem todos com Deus. Até a próxima.